Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Tudo na paz? Espero que sim, né? Mais um dia vencemos pela misericórdia de Deus e pela graça dele. Graças a Deus, estamos aqui aí para falar um pouquinho da palavra dele aí, né? Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus e a meditação que eu pude estar fazendo hoje aí com relação à palavra de Deus está lá no livro de Efésios, tá? 6, versos 11 e 12. Efésios, versos 6, 11 e 12. Amém? Dá um tempinho para os irmãos acharem, tá? Enquanto isso, aqueles que puderem, que não seguem nosso canal ainda, é só clicar aqui no YouTube, no vermelhinho, inscrever-se. Tem um sinalzinho aqui, um sinal, né? Um sininho. Clica no sininho, clica em todos, pronto, feito. Toda mensagem que chegar pelo canal, vocês vão ser avisados, notificados na tela de mensagem de vocês, na tela inicial, seja do celular, do smartphone, do tablet, né? Do teu telefone de pulso, né, do teu computador de pulso e tudo mais, e outras coisas mais. Tá bom, irmãos? Então vamos lá, em Efésios 6, 11 e 12, ele vai falar assim, tá? Carta de Efésios. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes... Desculpa, gente, quase caiu aqui a câmera, quase caiu. Para poderdes revestir-vos... Deixa eu só chegar para cá que a câmera quase caiu aqui. Revesti-vos de todas as armaduras de Deus para poderes ficar firmes contra ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pois bem, amém, glória a Deus, né? Esse é um verso bem conhecido, um verso onde muitos pregadores costumam pregar em cima dele, né? Sobre a luta diária que nós temos, essa luta diária, né? De não lutarmos contra a nossa carne e o sangue, mas aprendermos, né, que a nossa luta é contra os principados e potestades que vivem nas regiões celestiais, inclusive o nosso inimigo, que mesmo já sendo derrotado, ele vive na região celestial, porque ele é um anjo, né, independente de já ser um anjo derrotado, em nome de Jesus, né? E aí, fazendo uma reflexão sobre essa palavra, eu chego à conclusão, volto a dizer, que a nossa luta, ela não é contra pessoas, tá? Nossa luta é totalmente espiritual, contra os espíritos malignos que são responsáveis, né, pelas desgraças que vêm acontecendo no mundo. As guerras, essas doenças, Covid, gripe, né? Essa doença que inventaram agora do macaco, enfim, né? Essas doenças do mundo e outras doenças mais graves que nós conhecemos, como câncer e outras doenças mais, né? Miséria, doenças, separações, tragédias, tudo isso, né? Tudo isso são coisas causadas pelo mal. E se é mal, é o inimigo quem causa, né? E uma escala menos visível, eu diria, as dúvidas também, o medo, a ansiedade, a insegurança e os maus pensamentos também são frutos de atuação maligna, também são frutos do espírito, de espírito caído, de espírito do mal, tá? Esses espíritos, igreja, eles criam situações ruins
usando até mesmo outras pessoas que estão sob o domínio deles. Para quê? Tá? Porque ao vê-las, né, nós, ao vê-las, nos voltemos contra elas. E com isso nós vamos nos esquecer lá, né, infelizmente, do fruto do Espírito, que fala justamente sobre isso, até mesmo de amar o nosso inimigo, né? Até porque eles estão numa situação que eles estão totalmente dominados sobre o domínio do inimigo, né? E o inimigo sopra, né? Sopra em nosso ouvido pensamentos de ódio, né? De vingança, de raiva, de mágoa, né? Ao aceitá-los, ao aceitar essas pessoas. E eu estou falando que isso pode ser até mesmo de alguém de nossa parentela, tá, igreja? O inimigo pode realmente usar alguém até da nossa parentela, né? Porque o inimigo, ele não se satisfaz com a família unida, diferentemente de Deus, onde o primeiro ministério é a família, né? E aí, ao aceitá-los, acreditando que aquela pessoa é sua inimiga, você estaria teoricamente fazendo a vontade do seu real inimigo, né? E as maiores forças, as maiores vítimas das forças espirituais do mal, pelo incrível que pareça, igreja, são as pessoas boas. Essas são os alvos prioritários do inimigo, porque as pessoas más já estão sob o domínio dele. Ele não precisa fazer nada, ele não precisa se preocupar, né? Então, assim, a intenção dele é justamente sujar o coração, sujar as mãos daqueles que são bons, especialmente os que são de Deus, os que evangelizam, os que congregam, os que pregam, os que servem a obra, os que trazem resultados importantes para o reino das trevas. Então, igreja, que nós possamos sermos inteligentes e não cairmos nessa cilada do seu inimigo. Quando o mal lhe apontar um ser humano como inimigo, por pior que aparente ser, ore, clame, suplique por essa pessoa, porque você pode ter certeza que se tem uma palavra que o inimigo não suporta ouvir, se chama Jesus. Isso, Jesus. Peça a Deus para abençoá-la, pois para ela ser abençoada, ela vai precisar ser liberta, se livrar do mal, se livrar dessa prisão espiritual que o inimigo colocou ela, influenciou ela a estar sobre esse poder. E você, igreja, só se vingará apontando suas armas para seu verdadeiro inimigo, que é o inimigo espiritual, que contava que, tendo essa pessoa do bem,
que infelizmente deixou, abriu alguma brecha para que ele entrasse, o inimigo contava em fazer com que você, por ser do bem, também caísse na mesma rede. Então que nós possamos refletir e, ao invés de apontar, ao invés de julgar, ao invés de criticar, ao invés de falar mal, ao invés de crucificar essa pessoa, ore, clame, suplique, fale o nome de Jesus. Jesus liberta essa pessoa. Jesus entra na vida dessa pessoa com providência. Se por uma porta esse inimigo entrou, por 7 ele sairá. Comece a clamar Jesus pela libertação dessa pessoa, pois você é um ungido de Deus. E a palavra que eu queria deixar para vocês reflexiva, para vocês refletirem: sejam sábios, porque eu volto a dizer, a sua luta e a minha luta não é contra nenhum ser humano. A nossa luta, como eu já havia dito aqui, né, não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades. Isso é muito sério, gente. Muito sério. Tá? Então, que vocês fiquem com essa palavra, que vocês possam meditar nessa palavra lá em Efésios 6, 11, 12, né? E lembrar que as nossas lutas é contra os principados e as potestades e contra os dominadores deste mundo, esse mundo tenebroso, né? Contra as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestes. Tá bom? Então essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês, que vocês possam ter uma noite de quinta-feira abençoadíssima, uma noite de sono de paz, uma noite de sono de vindos de Deus. Para aqueles que vão trabalhar amanhã, que vão acordar cedo, que Deus os protejam, que Deus os guardem, que Deus esteja com vocês, que Deus já esteja a partir de hoje no seu local de trabalho, trabalhando, limpando, tirando toda a impureza, todo o espírito do mal daquele local. E para aquele que vai acordar amanhã para procurar a sua recolocação, a sua oportunidade de voltar ao mercado de trabalho, tenha fé, persevere, fale para Jesus se tiver muito difícil: Jesus, divide comigo, porque sozinho não estou conseguindo, me dá uma direção, me diz aonde eu posso ir, o que eu posso fazer, e eu tenho certeza que Ele vai te orientar. E a sua recolocação, logo logo, ela vai chegar. Mas entenda uma coisa, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Amém, irmãos e irmãs? Fiquem todos com a bênção do nosso Senhor Espírito Santo. Até mais, fiquem com Deus.